Gente, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite, gente. Então, estamos aqui hoje para mais um debate sobre TERJ nosso, e hoje com as duas feras, Ana Maria, minha grande amiga, nosso grande amigo decano, doutor Alexandre. E aí o nosso tema hoje é a asma, uma aula de asma do professor Alexandre e a apneia obstrutiva do sono da Ana, né? Ela vai trazer a experiência dela lá do ambulatório. E o que eu queria, antes da gente começar a aula, primeiro, assim, lembrar vocês que eu estou falando nesse microfone que não sai som, mas é o som da gravação, né? E a nossa voz, eu até já expliquei para a Ana, o Alexandre já conhece. Eu queria lembrar vocês duas coisinhas só. Nós estamos com 2 cursos abertos, com inscrições abertas, tá? Um de broncoscopia, e abrimos essa semana um curso de sono também. Então, qual é o objetivo desses cursos que a gente está promovendo na SOPTERJ? É instrumentalizar o pneumologista. Então, não é o objetivo de formar um médico broncoscopista ou formar um médico especialista em sono. É ele saber interpretar, saber chegar uma polissonografia na mão, ele saber interpretar. E a mesma forma com a broncoscopia, saber a indicação de o que está sendo feito de novidade, de que forma você pode indicar uma broncoscopia. Então, é uma instrumentalização do pneumologista geral. Então, nós temos ainda vagas. Isso, esses são os cursos. Então, o curso de broncoscopia está com vagas ainda, nós temos ainda 9 vagas, tá? Estão abertas ainda, e foi aberto o curso de apneia obstrutiva do sono, que tem esse mesmo molde, o mesmo modelo. A parte da manhã, um módulo teórico, e na parte da tarde, um módulo prático, tá? Com a estação prática. Todos dois, a inscrição é pela plataforma Simpla, e o de broncoscopia, dia 13 de maio, e o de apneia obstrutiva do sono, dia 17 de junho, tá bem? No sábado, lá no PROD, onde nós fizemos o primeiro, que foi de ultrassom. Então, está dado o recado, Ana. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ingrid, pelo apoio, né? Nós estamos hoje a parceria da AstraZeneca, então, muito obrigada por você estar ajudando a gente nesse evento, tá? Bem, obrigada aí pelo convite. Eu não gosto muito de falar em público, mas vou tentar passar aqui. Bom, esse estudo foi realizado no ambulatório de asma e difícil controle do Instituto de Doenças do Tórax, lá do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Foi um estudo sobre a prevalência da apneia obstrutiva do sono em pacientes com asma grave tratados com imunobiológico. Bom, não está passando. Por que não está passando? Bom, a asma grave, sabemos que representa 3 a 10% dos casos, 60% dos estudos com uma doença. A gravidade está relacionada com o controle clínico e as comorbidades são fatores importantes na gravidade da doença. A apneia obstrutiva do sono, ou AUS, é o distúrbio do sono mais prevalente. As últimas estimativas sugerem que quase 1 bilhão podem ter AUS, que 425 milhões de indivíduos entre as idades de 30 a 69 anos podem estar sofrendo de AUS de grau moderado a grave. Ela está ligada principalmente às comorbidades hipertensão arterial sistêmica, principalmente a resistente, diabetes médio tipo 2, doenças metabólicas e cardiovasculares, conferindo um aumento na mortalidade. Bom, a apneia obstrutiva do sono caracteriza pelo colapso parcial ou completo das vias aéreas superiores, levando a uma hipoxemia intermitente, o que leva a um aumento do esforço respiratório. E, como podemos ver nessa figura, o paciente evolui com fragmentação do sono, despertares noturnos, sintomas como roncos, apneias testemunhadas, sonolência diurna excessiva e cansaço. Bom, a asma grave é uma doença heterogênea, expressa por vários fenótipos. 70% sabemos que é do endótipo T2 altos, tendo as interleucinas 4, 5, 13 e a imunoglobulina E as mais envolvidas. O fenótipo eosinofílico é o mais prevalente, é o mais conhecido, com características alérgicas ou não. A inflamação eosinofílica persistente leva ao pior controle da asma, aumento das exacerbações, dependência do corticóide oral,
com aumento das comorbidades, podendo levar a uma limitação persistente ao fluxo aéreo, com aprisionamento aéreo ou não. As comorbidades dificultam o controle da doença, piora a qualidade de vida e aumenta os custos com a doença e a mortalidade. Como podemos ver nessa figura ao lado, essas comorbidades estão associadas na asma grave, a apneia obstrutiva do sono está mais associada à obesidade, à rinite e à doença do refluxo gastroesofágico. Bom, os fatores de risco principais da apneia obstrutiva do sono é a obesidade, que é o fator de risco mais importante, que leva ao estreitamento das vias aéreas superiores pelo depósito de tecido adiposo, como também pode afetar os volumes pulmonares, alterando a função da traqueia, diminuindo a tração traqueal na inspiração, colaborando para o colapso das vias aéreas superiores. A idade avançada também é um fator importante, que pode acarretar perda de elasticidade pulmonar, alterando os volumes pulmonares, como também levar a uma ineficiência da musculatura dilatadora da faringe. O sexo masculino é o mais frequente. Uma das teorias mais aceitas é que ele possui um diâmetro maior das vias aéreas superiores, facilitando alterações nessas vias. E também o tipo de depósito de tecido adiposo em regiões centrais, como as vias aéreas superiores. Bom, alguns estudos mostraram uma associação importante, da asma com a apneia obstrutiva do sono. A asma grave, ela está associada à presença de outras comorbidades, como a obesidade, causada muitas vezes pelo uso frequente do corticoide oral, que pode facilitar o depósito de tecido adiposo em vias aéreas superiores. Como também o uso crônico em altas doses do corticoide inalatório pode levar a uma miopatia da musculatura dilatadora da faringe, causando uma ineficiência dessa musculatura, levando à apneia obstrutiva do sono. Por outro lado, a AUS, quando associada à asma, através da hipoxemia intermitente, do estresse oxidativo e liberação de mediadores inflamatórios, pode piorar a inflamação e gravidade dessa asma, principalmente quando associada a outras comorbidades, como a rinocinusite crônica e a doença do refluxo gastroesofágico. Bem, o diagnóstico da AUS é a polissonografia. Temos 4 tipos de polissonografias. A tipo 1, que todos conhecem, que é a polissonografia completa, supervisionada, em que é feito numa clínica de sono, em que tem um técnico, você faz o monitoramento das variáveis cerebrais e respiratórias. O doente dorme num ambiente que não é o dele, não é no seu leito, e com vários eletrodos e fios. É o padrão, vamos dizer, é o diagnóstico, é o padrão ouro para o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. O tipo 2 é igual ao tipo 1, mas não é supervisionada. O tipo 3 foi o que nós usamos para nosso estudo, que é conhecido como poligrafia do tipo 3. Se usa aparelhos portáteis, os polígrafos, que são aparelhos de 4 ou mais canais, que faz um monitoramento respiratório. Mede o esforço respiratório com cinta de impedância, o fluxo aéreo com cânula com sensor e a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca com oxímetro. O doente dorme na sua residência, no seu leito, mais confortável para ele. É um exame com melhor qualidade para o paciente. O tipo 4 é conhecido com oximetria noturna de pulso. Bom, eu coloquei aqui 2 eventos principais que são encontrados na apneia obstrutiva do sono, que é registrado na poligrafia do tipo 3. A hipopneia, que representa uma queda do fluxo aéreo maior ou igual a 30%, por um período maior ou igual a 10 segundos, acompanhado de uma dessaturação de oxigênio maior ou igual a 4%. Como podemos ver no registro da cânula, há uma diminuição do registro do fluxo aéreo e depois uma dessaturação de oxigênio. Aqui é um exemplo de apneia obstrutiva do sono, que representa uma queda do fluxo aéreo maior ou igual a 90%, por um período maior ou igual a 10 segundos, acompanhado de um esforço respiratório. Como podemos ver no registro da cânula, a ausência do fluxo aéreo, mas se mantém o esforço respiratório na cinta torácica. Bom, qual o papel dos instrumentos de triagem? Existem alguns instrumentos de triagem na literatura. O objetivo do instrumento de triagem não é diagnosticar a apneia obstrutiva do sono, é identificar indivíduos com alto risco para a AUS.
Eles são baseados em quê? Em dados clínicos, demográficos e antropométricos, como podemos ver nesse diapositivo. Tá? Aqui coloquei 3 tipos de instrumentos de triagem que já foram validados no Brasil e que foram avaliados no nosso estudo. É o Stop-Ban, que possui uma pontuação que vai de 0 a 8, sendo alto risco para Alzheimer maior ou igual a 3 pontos. O NOSES, que corresponde a uma pontuação máxima que vai a 17, sendo alto risco para Alzheimer maior ou igual a 8 pontos. E GOL, que é o mais recente, que possui uma pontuação que vai de 0 a 4, sendo alto risco para Alzheimer maior ou igual a 2 pontos. Como podemos ver, esses instrumentos de triagem, eles priorizam a sensibilidade em relação à especificidade. Bem, a justificativa desse estudo é que o IDT é um centro de referência no acompanhamento do paciente com asma grave. A Alzheimer é uma comorbidade pouco diagnosticada e com alta prevalência. A associação da Alzheimer com a asma branca piora a qualidade de vida e possivelmente impacta no prognóstico desses pacientes. Existem poucos estudos avaliando a prevalência da Alzheimer em indivíduos com asma grave. Bom, o objetivo principal do estudo foi estimar a prevalência de Alzheimer em pacientes com asma grave tratados com imunobiológico acompanhados no IDT. E o secundário foi descrever as características clínicas, demográficas, antropométricas e funcionais desses pacientes e identificar os fatores preditivos associados ao diagnóstico de Alzheimer e avaliar a acurácia dos questionários de triagem, que eu já citei para Alzheimer, o GOL, o Stop-Ban e o NOSES, no rastreio de Alzheimer nesta população. Foi um estudo transversal, uma amostra de conveniência. Os critérios de inclusão foram pacientes maior ou igual a 18 anos, com diagnóstico de asma grave e uso de imunobiológico no mínimo por 6 meses. Não fumantes ou ex-fumantes há mais de 10 anos. E os critérios de exclusão: os pacientes que não tiveram avaliação clínica, que tiveram os questionários de sono e clínicos incompletos, que tiveram exame poligráfico tecnicamente inadequado, tempo de registro menor que 240 minutos, não assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, que tinham diagnóstico prévio de Alzheimer ou estavam em uso de CPAP, ou pacientes no período de exacerbação da asma. Bom, as variáveis analisadas foram variáveis clínicas, como vocês podem ver, funcionais, os instrumentos de triagem para Alzheimer que eu citei aqui, e as variáveis poligráficas. Bom, em relação às funcionais, quero destacar que elas foram analisadas no tempo pré-BD, pois os pacientes vinham em uso de broncodilatadores de meia-vida longa. Em relação às variáveis poligráficas, quero ressaltar que a gravidade da Alzheimer foi classificada de acordo com o IDR, que é o Índice de Distúrbio Respiratório, hoje conhecido como IVR, Índice de Eventos Respiratórios, que é o número de eventos respiratórios dividido pelo tempo total de registro do aparelho. Um IVR maior ou igual a 5, menor que 15, caracteriza a Alzheimer de grau leve. Um IVR maior ou igual a 15, menor que 30, um Alzheimer de grau moderado. E um IVR maior ou igual a 30 eventos por hora, Alzheimer de grau grave. Bom, esse aqui foi o fluxograma do estudo. Tivemos 62 pacientes elegíveis, 6 pacientes foram excluídos, 2 tiveram exame poligráfico inadequado, 3 abandonaram o estudo após assinar o TCLE, e um estava em uso de CPAP e avisou posteriormente. Então, participaram do estudo 56 pacientes. Bom, a prevalência de Alzheimer nessa população foi de 53,6%, 39,29% foi de Alzheimer de grau leve e 15% foi de Alzheimer de grau moderado e grave. Bom, as características clínicas e funcionais desses pacientes. Houve um predomínio do sexo feminino, 80,4%. A idade mediana foi de 58 anos, sem diferença nos grupos com e sem Alzheimer. O índice de massa corpórea por quilograma por metro quadrado mostrou uma mediana de 28,8, evidenciando sobrepeso nessa população. E no grupo com Alzheimer houve uma tendência maior, mostrou uma mediana de 31,5. Quero ressaltar que o ACT mostrou uma mediana baixa de 12 pontos, mostrando que esses pacientes estavam sintomáticos, não adequadamente oh, meu Deus, faltou aqui, controlados adequadamente.
E não tem diferença entre os grupos com e sem álcool. Em relação à função pulmonar, lógico que houve uma predominância do perfil obstrutivo. O VFUM, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo, mostrou uma mediana de 54%, evidenciando um perfil obstrutivo de grau moderado a grave, sem diferença nos grupos. Em relação à comorbidade, a mais prevalente foi a hipertensão arterial sistêmica, que mostrou na população uma prevalência de 60,7%, e no grupo com álcool houve uma tendência maior, 73,3%. Em relação à terapia biológica, quero ressaltar que 93% desses pacientes foram caracterizados com asma eosinofílica alérgica. Então, eles vinham em uso de omalizumab já há algum tempo, e a mediana de meses foi de 73 meses. Tem diferença entre os grupos com e sem álcool. Peraí, que eu acho que o negócio aqui prendeu. Em relação aos sintomas e instrumentos de rastreio de álcool, esses pacientes apresentavam bastante sintomáticos. Cansaço esteve presente em 87,5% dessa população. Ronco habitual esteve presente em 69,6%. Sonolência diurna excessiva em 46,4%. E o ronco alto foi mais prevalente no grupo com álcool, em 56,7%. Em relação aos instrumentos de rastreio de álcool, o GOL caracterizou alto risco para álcool no grupo com apneia obstrutiva do sono, em 76,7%. E o NOSAS caracterizou alto risco para apneia obstrutiva do sono no grupo com álcool, em 83,3%. Em relação aos parâmetros poligráficos, não houve diferença do tempo de registro do aparelho no grupo com e sem álcool. O IDR, ou IVR, né, foi maior, lógico, no grupo com álcool, que mostrou uma mediana de 8,3, tá? A saturação mínima de oxigênio em percentagem também foi menor no grupo com álcool, que mostrou uma mediana de 77,5%. E o índice de saturação de oxigênio a 4% números por hora, lógico, foi maior no grupo com álcool, que mostrou uma mediana de 9,7%. Bom, eu quero ressaltar também, que o tempo, vou voltar aqui, que o tempo de saturação a 90% também foi maior no grupo com álcool, também é se esperar. Em relação ao coeficiente de correlação de esquirma entre o IDR e algumas variáveis numéricas, se destacou o IMC, que mostrou um R de 0,450, e no grupo com álcool mostrou um R de 0,483. E a circunferência de pescoço em centímetros também foi maior no grupo com álcool, que mostrou um R de 0,422. Na análise de regressão logística baseada no diagnóstico de álcool nesses 56 pacientes, na análise univariada, só 4 parâmetros se destacaram: a idade, o IMC, o ronco alto e a hipertensão arterial sistêmica. Agora, na análise multivariada, dos 19 parâmetros analisados, inclusive esses 4 que eu citei na análise univariada, nenhum deles foram fatores preditores independentes para o diagnóstico da álcool nessa população. Bom, na discriminação dos instrumentos de triagem, como podemos ver nessa figura, nenhum dos instrumentos de triagem analisados, Top-BAN, o NOSAS ou GOL, foram úteis em predizer álcool em todo o nível de gravidade nessa população. Além disso, a comparação pareada entre eles não evidenciou diferença estatisticamente significativa na predição de álcool em todos os níveis de gravidade da doença. Então, resumindo, os instrumentos de triagem analisados, que nós já citei, Top-BAN, NOSAS e GOL, não foram úteis em predizer álcool em todos os níveis de gravidade da doença nessa população estudada. Bom, os principais achados do nosso estudo. Houve uma elevada prevalência de álcool nessa população, 53,6%. Em relação às características da população, houve uma predominância do sexo feminino, 80,4%, com a mediana de 58 anos. O perfil clínico e funcional foi semelhante no grupo e sem álcool. Nenhum parâmetro clínico ou funcional foi capaz de predizer álcool. E os instrumentos de triagem, Top-BAN, o NOSAS e o GOL, não foram úteis e indiscriminados em todo nível de gravidade nessa população estudada.
Em relação à elevada prevalência de AUS nesse estudo, encontramos alguns estudos que foram publicados na literatura. Esse primeiro estudo é uma meta-análise de 2017, que tiveram 26 estudos elegíveis, participaram 7.675 indivíduos, e a prevalência de AUS também foi importante, semelhante à nota, nos pacientes asmáticos, 50%. Esse segundo estudo de 2017, um estudo egípcio, que estudou a prevalência de AUS em 50 pacientes portadores de gravidade diferentes da asma, e a prevalência de AUS em pacientes com asma grave também foi importante, 56,6%. Esse outro estudo, de 2015, é um estudo português, que estudou a relação da apneia obstrutiva do sono em 47 pacientes com asma, e a prevalência de AUS também foi importante, 57%. Então, mostrou esses resultados semelhantes ao nosso. Em relação às características da população, em que houve uma predominância feminina, com a mediana de idade de 58 anos, encontramos no estudo realizado em Oman, em 2022, recente, e que estudou a prevalência de AUS em 312 pacientes portadores de asma grave, e a prevalência de AUS também houve uma predominância feminina, 73,3%. E a média de idade também foi semelhante a nós, 56,6 anos. Em relação ao perfil clínico e funcional, que foram semelhantes no grupo com e sem AUS na nossa população, um estudo turco de 2014, que estudou a prevalência da AUS em 47 pacientes portadores de asma de difícil controle. A presença da AUS também não foi correlacionada com as características clínicas ou funcionais dos pacientes estudados. Em relação ao nosso estudo, que não houve nenhum parâmetro clínico ou funcional que foi capaz de predizer AUS, e nenhum instrumento de triagem também não foi útil no rastreio de AUS em qualquer gravidade na nossa população, quero ressaltar que existe poucos estudos na literatura avaliando questionário de triagem em pacientes com asma. Tá? Os poucos estudos que tem, esse estudo aqui é um estudo de 2017 chinês, que validou 2 questionários de triagem, o de Berlim e o Stop-Ban, em 123 pacientes asmáticos. E o Stop-Ban mostrou um desempenho melhor que o de Berlim em predizer AUS de grau moderado a grave. Ele mostrou um resultado aí, uma área sobreacuta. O Stop-Ban mostrou um valor de 0,83 a 0,92, melhor que o questionário de Berlim. Bem, em relação a esse estudo em relação ao nosso estudo, quero salientar que não encontramos estudos na literatura publicados avaliando o desempenho de instrumentos de triagem em pacientes com asma grave e tratados com imunobiológico. Então, nosso estudo foi o primeiro estudo a ser publicado em pacientes com asma grave, em relação ao desempenho dos instrumentos de triagem. Bem, as limitações do nosso estudo. Esse estudo foi realizado em um centro único, que pode limitar a generalização dos achados. A amostra foi relativamente pequena, podendo diminuir o poder do estudo e aumentar a margem de erro. Todos os participantes foram submetidos a uma única avaliação poligráfica, e o diagnóstico da AUS foi baseado em poligrafia domiciliar, que pode subestimar a prevalência da AUS. As fortalezas do nosso estudo, o ineditismo do estudo, não havia trabalhos avaliando o desempenho dos instrumentos de triagem em indivíduos com asma grave em uso de imunobiológicos, e a poligrafia domiciliar mostrou-se factível no diagnóstico de AUS em indivíduos com asma grave. Bom, as conclusões desse estudo foi elevada a prevalência de AUS, o predomínio do sexo feminino, o perfil clínico e funcional semelhante no grupo com e sem AUS, nenhum parâmetro clínico ou funcional foi capaz de predizer AUS nessa população, e os instrumentos de triagem que foram citados e analisados não apresentaram discriminação adequada para predizer AUS em todos os níveis de gravidade. Bem, esse estudo já foi publicado em 2022, já foi citado em 2 congressos. Participaram desse estudo o Carlos Luiz Duarte, que foi acho que sem ele esse estudo jamais teria sido realizado, foi que realizou os exames dos pacientes, que idealizou o estudo e que me ajudou muito o pouco que eu sei de sono eu devo ao Ricardo, que me orientou, o professor Alexandre Pinto Cardoso, a professora Fernanda também, que me estimulou e que me ajudou muito na realização desse estudo.
Esse pesquisador, David Gozal, que é um pesquisador que está sempre publicando estudos em sono, temos vários, ele já publicou vários estudos nessa área. E quero ressaltar que a gente tem que pensar na asma grave como uma doença multidisciplinar. As comorbidades, como a apneia obstrutiva do sono, elas têm um impacto importante na qualidade de vida e no prognóstico desses doentes. Esse estudo me mostrou que como é importante você estudar o distúrbio do sono nesses pacientes, independente da presença ou não de sintomas sugestivos de álcool nessa população. Bom, encerro assim. Obrigada, gente. Vou ter que acertar o... Bom, deixamos a discussão para depois. Vamos agora ouvir o nosso decano Mor, né? Nosso professor Alexandre, com a aula dele de asma grave. Tá? Um olhar avançado sobre o uso de imunobiológicos na asma. Professor. Obrigado, boa noite a todos. Quero dizer que esse trabalho que foi apresentado pela grande Ana Araújo, né, com características bastante marcantes, foi a tese dela que foi aprovada com louvor, né? Então é difícil para mim falar depois da Ana, porque a Ana domina completamente o assunto, e eu queria, nesse passo, agradecer o convite da sociedade, estar aqui conversando com vocês nessa noite, por obra do acaso. Qualquer um de vocês poderia estar discutindo o tema aqui que eu vou apresentar. E vou fazer uma proposta que está relacionada com a origem do debate da Sopterge. Debates, como o nome está dizendo, nós temos que discutir. Acredito que depois das nossas apresentações isso vai rolar, como diz o meu neto, né? Vai rolar. Às vezes ele fala, vou ralar peito, tal, eu vou aprendendo essas coisas comigo. E de modo que esse é um dos objetivos. Mas eu queria fazer um outro comentário também, para introduzir esse assunto, é que recentemente fizemos aí o curso de atualização de pneumologia, que teve sede aqui no Rio de Janeiro, bastante concorrido, uma participação de muitos colegas do Brasil inteiro como palestrantes, e lá observei o seguinte: muita gente nova falando coisa boa, né? Estudando, apresentando, etc., né? E esse é um dado interessante, porque o novo sempre vem, né? O novo vem, ultrapassa aqueles que aqui estão e vão produzindo os seus efeitos. Como dado dessa natureza, né, da passagem do tempo, está com a mesa presidida pelo nosso Domênico Capone, que, ao iniciar a sua apresentação, não digo, mas assumindo lá a coordenação da mesa, ele falou assim, poxa, bacana, muito obrigado por estar aqui sendo convidado, mas eu gostaria mesmo de estar falando. Quando terminou, eu falei, bem-vindo ao grupo. A gente começa a ser convidado para coordenar a mesa, é porque o tempo está batendo a nossa porta. Então, então, eu fico também agradecido aqui pelo fato de estar podendo falar para vocês. E também para trazer o novo, né? O novo do ponto de vista dos tratamentos com imunobiológicos para essa condição tão importante como é a asma brônquica, né? É impossível ser médico em qualquer especialidade sem, de algumas vezes na vida, as voltas com esse complexo sintomático, né? E que, embora as definições mudem, a doença inflamatória tem esse ou aquele aspecto, a mim, pelo menos, me faz lembrar uma música muito interessante que tinha no passado, né? Chama-se Essa Coisa Estranha Chamada Amor, essa coisa estranha chamada asma.
Então, para me preparar para essa apresentação, eu entrei lá no PubMed, né, e coloquei, né, como epigenética e asma. Né? A asma tem muito polimorfismo. Né? As pessoas externam essa condição das mais variadas formas. Então, vocês observem aqui o número de publicações nos últimos anos. Né? E imunobiológico, a mesma coisa. Né? Então, esse aqui é o desafio. Né? Os acontecimentos, as novas drogas estão aparecendo, a doença é uma doença instigante, né? E nós estamos aqui a discuti-la mais uma vez. Eu disse outro dia, quando fui homenageado aqui pela SOPTERJ, junto com o meu amigo José Roberto Lapa, né, que as questões relacionadas à asma, com todo o avanço tecnológico, né, nos dá aquela impressão de que o copo está meio cheio e meio vazio. Nós temos muitos avanços tecnológicos de medicamento, mas a asma continua sendo um desafio em mortalidade, em morbidade, que a gente não consegue, por essa ou por aquela razão, reduzir o impacto dessa doença de forma substantiva. Né? Existem problemas de gestão, de adesão ao tratamento, né? E cabe à ciência oferecer alternativas para que a gente possa ajudar, né, no controle dessa enfermidade. Espero que, no final aqui dessa apresentação, a gente possa discutir esses caminhos. Né? Então, nós vamos falar, essa apresentação tem o patrocínio da AstraZeneca. Esse é um trabalho, uma droga que temos também experimentado em outros ambientes que não da universidade, né? Inclusive nesse momento, e nós vamos tratar de discutir esse tema, que hoje representa o novo, né? A novidade. Conflitos de interesse. Né? Então, vou passar para cá, porque tem aquela questão da opacificação do cristalino, que atrapalha a gente. Né? Então, o nosso objetivo hoje aqui é discutir um pouco essa necessidade não atendida, a importância do TSLP, que nós vamos ver à frente, né? Do epitélio respiratório, o mecanismo de ação do Tecfidera, que é o tepezolizumab, que é a droga que vamos aqui discutir. A Gena tem a sabedoria de mudar a cada ano, né? De modo que é um ser em movimento. O perfil e eficácia dessa droga e algumas mensagens finais. Bom, quando as letras aumentam, eu posso ficar aqui uma prudente distância, né? A asma, vamos falar sobre asma grave, que é o objetivo da nossa conversa hoje, representa até 10% de todos os asmáticos e até 10%, né? Usualmente 5%, digamos assim, porque muitos pacientes com asma grave, na realidade, são asmas de difícil controle ou que estão mal conduzidas por essa ou por aquela razão. Lá no nosso centro, né, quando nós recebemos esses pacientes, muitas vezes, com acesso à medicação, orientação, uso adequado dos medicamentos sinalados, a asma passa a ser controlada desta ou daquela forma. Né? Mas, e nesse contexto de asma grave, né, as exacerbações, que é uma questão que está relacionada à maior morbidade e mortalidade, e que é um evento que nós queremos evitar, né, são muito mais frequentes nesse grupo de pacientes. Não só aquela que a gente pode ajustar a dose em casa ou no consultório, ou aquele que exige um tratamento internado. Né? Piora a qualidade de vida, por óbvio, né? Efeitos colaterais ligados às medicações que nós utilizamos para controlá-la, todos nós sabemos disso, né? Vai usar corticoide oral permanentemente, ou então por crises. Esse é um dado da literatura brasileira. Já o colega nosso chamado Atanásio publicou um trabalho recentemente na sociedade, no nosso jornal, né? Dando conta que nós, ao contrário da experiência internacional, nós usamos poucas vezes o corticoide continuadamente, mas fazemos 3, 4, 5, 6 vezes por ano cursos de corticoide de 10, 15 dias, 7 ou 10 dias, porque os pacientes não se controlam, voltam à medicação exclusivamente inalada ou outros acessórios e depois exacerbam. Né? Mas isso tem um impacto semelhante no que diz respeito à comorbidade,
como hipertensão arterial, alteração do metabolismo glicídico, né, entre outras coisas, né? Opa! Né? E, naturalmente, o aumento da chance de morte, né? A mortalidade por asma, eu considero qualquer mortalidade por asma uma morte evitável, né? A gente tem que levar isso em conta para poder ter como minimizar os reflexos desse desfecho. Além isso, né? Esse é um dado interessante do ponto de vista farmacoeconômico, né? Esses pacientes consomem muito recursos, seja de próprios recursos, de agências financiadoras ou do SUS, né? Claro que quanto mais grave, maior o uso de medicamentos, maior chance de internação. Mas os recursos envolvidos para o controle da asma são ainda bastante alentados. Nada comparável com o dinheiro que roda pelo ralo aí em questões menos importantes, né? Deixa eu passar para cá de novo, pelas razões já mencionadas, né? Um outro dado interessante, né, e que acho que esse é um tema aí para debate mais tarde, que 40% a 60% dos pacientes, eles que estão usando imunobiológicos, eles continuam mantendo mais de uma exacerbação por ano, né? Por outro lado, 50% apresentam múltiplos mecanismos concomitantes de inflamação, como é do conhecimento de todos, em especial do Elabras, né? Por outro lado, dando sequência, né? 50% ou 60%, 50% a 60% dos pacientes têm eosinófilo no sangue menor que 300. E os imunobiológicos disponíveis têm pouca eficácia, como sabemos, é o chamado TH2 baixo, né? Nesse grupo de pacientes. E 15% a 20% não têm o fenótipo inflamatório definido, e são inelegíveis para o uso de imunobiológico disponível. A isso chamamos de necessidades não atendidas, que estimulam as pesquisas, o desenvolvimento em busca de qualquer coisa que pudesse nos atender nessa particularidade, né? O que fazer com os pacientes que estão em uso de imunobiológico e que não respondem completamente? Mantemos essa medicação? Por que tempo iremos fazer isso? Vamos fazer uma switch terapia, mudar ou não? É uma discussão que vamos travar com os senhores, né? Na cascata inflamatória, que detalharemos um pouco a seguir, né, existe um agente, uma citocina, hoje, está vendo? Uma alarmina, na realidade, que está aqui no primeiro degrau do processo inflamatório, digamos assim, a ser desencadeado à luz dos conhecimentos atuais, né, com bastantes variações. Sejam os estímulos os mais variados, sejam eles antigênicos, bactérias, irritações, né? Como nós vamos ver a posteriori, isso vai interferir, né, na cascata inflamatória pelas mais diversas vias, levando a hiperresponsividade brônquica, remodelamento da via respiratória, hipertrofia da muscular e mucosa, né? Essa é a história da asma. E essa alarmina, né, ela está relacionada fundamentalmente com a membrana epitelial. A membrana epitelial, a gente achava que ela tinha, a princípio, fatores só de defesas mecânicas, né? Cada vez mais a gente compreende que não é só isso, né? E é a superfície de contato, a primeira superfície de contato com tudo aquilo que nós respiramos. Uma barreira nas vias aéreas superiores, muitas vezes paga-se um preço, vai ter a rinite aí, mas tudo que chega na via aérea inferior passa por lá, né? E a resposta a esse nível, né, ela inicia-se, como veremos, mediada por alguns fatores, entre elas essa alarmina que já foi descoberta há algum tempo atrás, né, chama-se relacionada ao timo, porque foi numa colônia de células tímicas, né, que ela foi descrita a primeira vez.
né? Mas não só elas, são uma fonte importante dessas alarminas, talvez porque sejam as primeiras a serem estimuladas por esses estímulos, seja específicos ou mesmo inespecíficos, né? Então, essa substância... E há um comentário que sempre me desafia e que eu queria discutir com vocês, é a cinética dessas substâncias nas vias respiratórias, né? Quando eu fiz a tese de doutorado, né, eu estudei a bronquite eosinofílica, né? E a ocasião que eu podia dosar era interleucina 5, dosava a proteína catiônica eosinofílica, os eosinófilos, né? Leucotrienos, né? E procurava se entender como é que isso está na via aérea, quanto tempo que leva para poder ir na submucosa, produzir os efeitos, né? É uma coisa que a gente não domina completamente e que o estudo dessa cinética pode trazer informações em relação ao que nós aqui estamos a estudar, né? Bom, então, dito isso, né, reforçando, né, o que nós estamos dizendo, né, o epitélio ele tem um papel fundamental na homeostase tecidual, é mediador entre o ambiente e o sistema imunológico, e a produção rápida de citocinas derivadas de células epiteliais em resposta a fatores desencadeadores. Então, tem uma intensa interação com o ambiente, né? Sejam eles vírus, alergenos, né? Poluentes, fumaça, bactérias, tudo aquilo que nós recebemos, né? Lesão física, né? Um exemplo gritante, né, daquela boate lá no Rio Grande do Sul, né, que leva a uma bronquiolite plástica importante, grave, e outros estímulos, né? E isso produz progressivamente, né, ou pode produzir progressivamente em velocidades que desconhecemos, não é? O tempo que aparece a doença alérgica, asmática e a eventual evolução para o remodelamento, né? Nós temos pessoas na nossa clínica, que todos vocês têm, que têm asma bronca há 30, 40 anos e não estão remodelados, né? Você faz uma prova bronquidilatadora, volta à condição anterior, muito bem. E tem outros com muito menor tempo de uso, a resposta bronquidilatadora não é completa, não é? Há um traço aí, para além das alarminas, que monitora essa evolução, não é? Por isso que a epigenética e os locos de desenvolvimento genético certamente serão importantes, né, no estudo e no eventual, mais tarde, controle dessa doença, né? Os microRNAs, né, aquelas questões que antecedem o que nós estamos aqui hoje a falar, tá? E a asma grave, usualmente, tem, ou pode ter, um remodelamento brônquico, o que faz com que, na coorte mostrado pela Ana, né, boa parte desses pacientes, ainda que usando medicações, usando imunobiológico, usando corticóide inalado, eles têm uma prova bronquidilatadora alterada, tá? E leva também, naturalmente, à hiperresponsividade brônquica. Um exemplo mais, digamos assim, interessante e melhor visível do que nós estamos dizendo, está aqui o TSLP, como uma primeira, digamos assim, função de, eu diria assim, capitaneando as reações inflamatórias que se darão, né? E inflamatória das vias aéreas e hiperresponsividade das vias aéreas via disfunção do músculo liso. É claro que essa hiperresponsividade, né, não é só por ela, se dá por liberação de todos os outros fatores inflamatórios, mediados inicialmente por essa possibilidade, que uma vez bloqueado, como veremos, isso se reduz. A hiperresponsividade brônquica, né, ela faz parte da asma brônquica, né? Como, aliás, essa hiperresponsividade não é exclusividade da asma brônquica, mas é um fator muito importante. Qualquer uma pessoa que tem uma infecção viral, né, pós-infecção viral, ele terá uma hiperresponsividade brônquica. Ele pode ter até um teste bronquidilatador positivo,
né, e melhora por conta de uso de medicamentos nessa direção. Mas é transitório, é transitório. Né? Aliás, né, quando há um trabalho, modo de dizer, mas um deles pela Márcia Pizzichini, né, mostrando que quando você faz uma enquete, como se você tem asma baseado em chiado no peito, das pessoas que têm ou tiveram, muitas vezes eles têm chiado no peito por causa da infecção brônquica, mas quando você faz um exame mais detalhado, eles de fato não têm asma brônquica, tal como hoje nós a caracterizamos. Então, são questões que a hiperresponsividade brônquica ela está presente na asma brônquica, mas não é exclusividade dela. Eu sempre faço a comparação. Toda enzima é uma proteína. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Toda asma tem hiperresponsividade brônquica, mas nem toda hiperresponsividade brônquica é pela asma brônquica. E aqui, nesse exemplo bem demonstrado, bem bonito, né, mostra como que a TCLP está aqui no topo, digamos assim, né, das informações, sejam elas mediadas por alergia, mediadas por eosinófilo, ou até inespecíficas, desempenham um papel importante na liberação de todos os outros atores, né, diria a Frânio Lineu-Kitsky, né, que vão estar interferindo no processo inflamatório da asma. Até o momento, os imunobiológicos têm como alvo terapêutico mediadores específicos que bloqueiam principalmente a inflamação das vias aéreas nas asmas, na asma, né? Bloqueiam parcialmente. Bom, o mecanismo de ação dessa droga, que já suspeitávamos, está aqui, né? É o tezepelumab, é um anticorpo monoclonal humano, da classe G2 lambda, que bloqueia especificamente a interação do TSLP com o receptor. Né? Ao bloquear o receptor, o tezepelumab reduz o início e a persistência da hiperresponsabilidade e a inflamação das vias aéreas. Esses efeitos são evidenciados pela redução das citocinas, vamos chamar aqui, e outros biomarcadores, interleucina 5, 13 e biomarcadores, inclusive eosinófilos, IgE e o feno, né? Que é um testemunho de que a droga está, de fato, funcionando. E o mecanismo de ação, nesta apresentação levemente animada, né, dá conta do bloqueio em que essa substância, esse imunobiológico, tezepelumab, exercita nos mais variados níveis e, por via de consequência, né, ou por essa via, bloqueia as consequências do processo inflamatório. Tá? Na atualização da GINA de 2022, né, dá conta de que, ou por outra, voltando aqui, né, no step 5 da asma, né, que é aquelas de mais difícil controle, entraram já os imunobiológicos e, mais recentemente, o anti-TSLP. Aqui também caberia uma discussão, sabe, com vocês, né, no momento da gente usar imunobiológico. Eu disse, poxa, mas é um remédio, qualquer um deles, tão caro, né? Nós devemos reservar aqui nessa circunstância, né? Às vezes, aqui no passo 4, né, talvez muitos pacientes pudessem se beneficiar desse tratamento, sem correr os riscos de efeitos colaterais. É uma discussão em aberto. Não tem a sua opinião formada. O que temos hoje, né, a liberação desses medicamentos é para asma grave. Né? E, nessa circunstância, o anti-TSLP está liberado, né, está sendo utilizado em boa parte do mundo com essa finalidade e, presumivelmente, poderemos dispor dessa medicação um pouco à frente aqui no Brasil. Né? Como todo novo remédio inicia lançado, você tem que ter estudos pivotais para dizer se vale a pena utilizá-los ou não. E assim, para antibiótico, tem que ter um efeito semelhante. Vai lançar uma quinolona respiratória. Ele tem que ter um efeito semelhante à moxicilina, né? Com ou sem ácido clavulânico, ou com ácido clamicina, para poder ver se ele se tem pelo menos
a mesma eficácia, né? Se vale a pena ou se tem, eventualmente, possibilidades maiores. É assim, né, esses estudos pivotais, que eu vou falar rapidamente sobre eles, né, foram obrigatórios e trazem as informações que, de uma certa maneira, né, foram aqui mencionadas na introdução aqui da nossa conversa. Especial atenção, nós vamos falar um aspecto interessante aqui no estudo chamado Cascade, porque foi um estudo que foram feitos broncoscopia, em homenagem ao João Pedro, né, Steinhaus e Mota, para poder ver e estudar a hiperreatividade e também a proliferação das células e o estudo da via aérea inferior. Então, esse primeiro estudo, que é o Pathway, né, é uma eficácia e segurança em adultos com asma grave não controlada, em torno de 550, elegível de 18 a 75 anos, né? E aqui estava se testando ainda qual que seria a melhor dose para o produto, 70 miligramas, né, a cada 4 semanas, 210 ou 280. Foi publicado na mesma revista que hoje, ou essa semana, saiu publicado a ação do BCG, que eventualmente poderia proteger em relação à Covid, e que o resultado, felizmente, não foi positivo, né? O BCG também é uma droga interessante, né? Quando vi que pela primeira vez ela estava sendo estimulada em pacientes com câncer de bexiga, né? Diz que ele tinha aquela função imunológica dele, foi bem pensado o desenho, né? Mas infelizmente não colhemos os resultados positivos. É importante que tenha sido publicado, né? Porque assim é a ciência, né? Às vezes a gente encontra os resultados positivos e às vezes não. É importante divulgar ambos, né? Porque a gente não prescreva com a finalidade alguma coisa que não faz nenhum sentido, né? Então, nesse grupo de pacientes divididos em relação às doses que estavam em estudo, né? E tinham que ser não tabagistas, tinha que ter um questionário de qualidade de vida para asma maior que 1,5, se fosse o ACQ-6, né? Corticoide inalado em média ou alta dose, associação com LABA, por pelo menos mais de 6 meses, ou outros controladores, mais ou menos corticoide oral. 2 exacerbações com necessidade de corticoide sistêmico ou uma exacerbação necessitando hospitalização no ano anterior. Estratificados por contagem sanguínea de eosinófilo, maior que 250 versus menor que 250 células por microlitros. E o desfecho primário era a taxa anual de exacerbação da asma em 52 semanas, portanto, um estudo de 1 ano de duração, né? E alteração em relação à visita basal, do VF1 pré-BD, pontuação dos questionários de qualidade de vida e dos sintomas gerais da asma. E percebam que, em relação à taxa anual de exacerbação, teve um expressivo resultado, né, reduzindo em 71%, utilizando aqui a dose de 210 miligramas a cada 4 semanas, né, em relação ao grupo placebo, né? E em relação à exacerbação com internação, chegando a 84%, né? Resultados expressivos, animadores naquela ocasião, né? Um outro estudo que seguiu, o Navigator, né? Daqui com a participação brasileira, né? Inclusive, um dos colegas que mais incluíram pacientes foi um colega do Brasil, do Nordeste, né? E o maior número de casos, né? Lamentavelmente, isso não correspondeu à sua participação como nome aqui na publicação, mas no detalhamento aparece lá o nome do colega, né? E o objetivo era a eficácia e segurança da droga em adultos e adolescentes com asma grave não controlada. E um N de 1.061 pessoas, né? Na faixa etária já aumentou aqui de 12 para 80, utilizando agora a dose padrão de 210 microgramas, né? E também um estudo de longa duração, aqui dando dados da
da característica da amostra estudada, e o desfecho primário, a taxa anual de exacerbação, né? E os desfechos secundários, alteração em relação à visita basal, VF1 pré-BD, pontuação, etc., né? São obrigatórios nesse tipo de estudos, né? Então, observou-se também, nesse estudo, né, uma redução um pouco menor do que aquele inicial, de 56%, não é, da exacerbação da asma e da asma com direito à necessidade de hospitalização de 85%. Né? Então, esse desfecho, que é um desfecho importante, o que traduziria uma melhor qualidade de vida, menor ansiedade, etc., estava sendo atendido por esse protocolo. E um outro aspecto também muito importante, né, são os resultados a propósito da carga de eosinófilo, né, e que houve uma pequena variação em relação àqueles que tinham menos de 150 eosinófilos, né, e com resultados mais expressivos naqueles que tinham mais de 300 eosinófilos. Né. E isso também ocorreu em relação ao feno, né, mensurado aqui por partícula por bilhão, né, de 32% naqueles que tinham menos de 25 partículas por bilhão, 60% nos que tinham entre 25 e 60, e naqueles que tinham maior que 50, um resultado mais expressivo. E, independente se fosse status alérgicos ou não, houve também, seja ele negativo ou positivo para a IgE, houve também uma redução expressiva. Tá? E um dado interessante para esse estudo, né, nesse estudo foi observado que houve uma melhora da função respiratória, né, medida aqui pelo VF1 pré-BD, e que se manteve sustentável ao longo do tempo. Né? 70% de melhora da função pulmonar, e em 2 semanas já se podia observar essa melhora, né? E de 230 ml, né, na semana 52, em comparação ao valor basal versus 90 mililitros do placebo. Né? Como a gente sabe, é claro que o placebo é importante, porque os médicos são importantes, né, no aconselhamento, na utilização e tal, né? Mas foi uma melhora expressiva. Expressiva mesmo, né? Porque, sendo esses pacientes muito graves, né, isso ficou além da minha expectativa em relação a pacientes desse grupo. Eu interpreto esses dados assim, como é um paciente de 12 anos a 80 anos, podia ser que nós tenhamos aí, dentro do grupo etário mais jovem, gente que ainda, talvez, com pouco tempo de doença. Né? O estudo Destination, em relação à segurança, né, também, deixa eu voltar aqui, um estudo também de fase 3, contando com 602 pacientes, né? E era um estudo de extensão com as características do Navigator, né? Pacientes com de 12 a 80 anos, um total de 951 pacientes que vinham usando corticóide inalado, né, de alta dose. Né? Taxa ajustada de exacerbação, hospitalar ou não, e taxa anualizada de exacerbação, né? Que é outra forma de abordar isso. Né? E um dado interessante, que nós podemos aqui comparar, porque é um estudo de segurança, né? Deixa eu estou enrolando aqui. Aqui. Se a gente comparar aqui os efeitos adversos, né, no Navigator e também no aquele que se seguiu, a gente vê que os efeitos adversos são semelhantes em relação ao placebo. Nada que chamasse muita a atenção. Né? Portanto, uma droga segura desse ponto de vista. Né? E ainda assim, o que se queria, né, e que seria observar, que ela teve também mostrou, né, nesse mesmo trabalho, exemplo do outro, uma redução importante das exacerbações. Né? E
tanto naquelas tratadas ambulatorialmente, como naquelas de internação. E aqui, uma outra marca também que vale a pena mencionar, de 79% de redução. É um resultado bastante expressivo, né? E o Cascade, que é aquele que nós estávamos dizendo, né? Que procurou estudar as células inflamatórias e a hiperresponsividade brônquica nesse grupo de pacientes, né? 116 pacientes, na faixa etária de 18 a 75 anos, usando a dose padrão de 210. Né? E o desfecho primário era alteração das células inflamatórias na submucosa das vias aéreas, de biópsia por broncoscopia, desde a visita basal até o fim do tratamento. Repare que isso é uma informação importante. Eu me remeto ao comentário inicial, né? Para a gente estudar um pouco como é que é a cinética desses marcadores, né? na via aérea especificamente. Né? Então, o que diz em relação aos desfechos de exacerbação, então isso tudo foi semelhante, né? Mas a hiperresponsividade brônquica, né? Você vê que aqui foi utilizado o manitol, poderia ser a metacolina, poderia ser o carbacol, né? Mostrando que houve uma diferença importante, né? Todo mundo aqui sabe interpretar o teste de hiperresponsividade. Quanto menor a droga que você está utilizando, né? Para levar o efeito de hiperresponsividade, né? Maior será essa hiperresponsividade. Quanto maior a dose, é exatamente o oposto. Então, nesse trabalho, né, se observou que o teste de broncoprovocação, né, mensurado, a hiperresponsividade brônquica mensurada por teste de broncoprovocação, mostrou-se que tinha uma boa correlação. Isso não é uma questão nova, né? Me lembro de há muitos anos atrás, um estudo holandês que mostrava exatamente a mesma coisa, mas a preocupação deles era ver se aumentava o corticoide inalado para reduzir tanto quanto possível essa hiperresponsividade. Por que isso é importante? Todo mundo sabe, mas eu vou repetir. É porque isso é que dá o sintoma, isso é que dá a falta de ar, isso é que faz com que as pessoas procurem o médico ou até usem a medicação se não estiverem bem orientados. Né? Um outro aspecto importante em relação à presença de eosinófilos na submucosa mostrou que o uso do tezepelumab, ou Tezspire, que é o nome comercial que vai ter, né, tinha uma diferença importante do ponto de vista significativo. Né? Então, eu queria deixar para vocês a consideração de que na asma grave, o papel da TSLP a asma grave é uma doença complexa, heterogênea, é uma citocina epitelial, uma alarmina, assim chamada, liberada em resposta a uma variedade de fatores, como nós mencionamos, e até o momento os imunobiológicos têm como alvo mediadores específicos, muito bons, adjuvantes, o que pode deixar a inflamação residual sem tratamento. Né? Esse é o escopo desse objetivo com essa nova droga. Né? É o primeiro e único imunobiológico a ter como alvo a TSLP no topo da cascata, reduzindo os múltiplos fatores da inflamação das vias aéreas da hiperresponsividade brônquica. E repete-se aqui, né? E que ela tem também ação na asma não exclusivamente eosinofílica, não exclusivamente TH2, que é um desafio permanente, ainda permanente, que nós temos aqui. Reduz, em média, 71% das exacerbações, redução de 85% das hospitalizações, melhora inicial e sustentada da função pulmonar e nenhuma diferença clinicamente significativa em relação aos efeitos adversos. Obrigado. Vamos aí para as discussões. Nós combinamos aqui com a doutora Mônica, se não tivessem perguntas, nós faríamos as perguntas. Vamos embora. Perguntas e comentários, e tem que ser assim, sempre que faz as perguntas e os comentários, tem que estar preparado para respondê-las, né? Porque caso o relator aqui não tenha as informações. Eu tenho uma pergunta para a Ana e outra para o senhor. Ana, vem cá, fica aqui ao meu lado. A Ana,
A Ana, como vocês Você sabem, pensou que já tinha acabado, né, Ana? fez um longo estágio em Oxford, e lá com o Pavord, ela esclareceu todas as questões relacionadas ao hormônio biológico, de tal sorte que eu não puder responder, ela certamente vai responder. Não, não acho que vai ser uma pergunta complicada, porque você mostrou nos seus resultados, apesar da amostra não ser muito grande, de que você não tem nenhum indicador prévio se o paciente com asma grave vai ter apneia do sono ou não. Então, eu perguntaria a você se você indica a polissonografia para todos os pacientes com asma grave. Terminei, né? Eu, quando terminei de falar sobre o trabalho, eu comentei isso. Existe não só o nosso estudo, mas existe estudo publicado já que questiona fazer polissonografia nesses pacientes com asma grave, porque eles são bastante sintomáticos, né? Como eu mostrei ali, 87% se queixavam de cansaço. Sonolência diurna excessiva é extremamente comum nesses pacientes, né? Eles têm, às vezes, eles têm despertares e tal. Então, é um doente que... o doente com asma, pelo menos a nossa população, que não era característica de obesidade, né? Não eram pacientes obesos. Então, eram pacientes bastante sintomáticos e não eram tão obesos. Então, e mesmo, né, essa população, houve uma prevalência importante de apneia nesses pacientes. E os estudos que eu pesquisei, né, que eu estudei, alguns falam sobre isso, que, vamos dizer, que a prevalência da apneia obstrutiva do sono em alguns estudos não foi relacionada, os doentes com asma, com os fatores comuns da apneia obstrutiva do sono, principalmente a obesidade. Lógico que tem um estudo, que foi um estudo com uma população de vários centros que participaram, e eles fenotiparam 5 tipos de grupos. Doentes com obesidade, doentes com asma eosinofílica, doentes com asma tardia, doentes com asma alérgica, doentes com alergia à aspirina, e eles viram que a prevalência maior da apneia obstrutiva do sono foi nos pacientes obesos. Só que isso nós não evidenciamos na nossa população, mesmo que seja um centro pequeno, um número pequenos, mas a nossa população não é uma população de obesos, a maioria realmente são pacientes mulheres, né? E a idade mediana foi 58 anos, né? Então, eu acho que o Ricardo pode me ajudar aqui. O que eles têm visto, eu não sei, né? Independente da asma, vamos falar agora, assim, em termos de idade também, que a prevalência da apneia obstrutiva do sono em mulheres, né, é mais importante, eu acho, o Ricardo pode me ajudar aí, que com a idade, né, a obesidade não é mais importante para a mulher do que para o homem. E a idade se torna um fator importante. Agora, eu acho que os pacientes... Não discordar disso que você falou aí, que a obesidade para a mulher não é tão importante não tão importante. Né? Mas vão discordar disso aqui. Não, eu estou te falando eu não estou te falando que a minha população e alguns estudos que eu pesquisei, que eu li, em asma, né? Foi em asma, os pacientes que tinham a prevalência da apneia obstrutiva do sono era importante, e eles não relacionaram com a obesidade, esses pacientes, e nenhum fator preditor importante, entendeu? Então, isso não foi 1 ou 2 estudos, né? Foram vários estudos, quer dizer, os poucos estudos que têm publicados. Então, eles não encontraram um fator preditor importante do doente com asma, diferente de quando você pesquisa a apneia obstrutiva do sono, que são em pacientes caminhados para a clínica do sono. São doentes obesos, doentes que já têm clínica de apneia obstrutiva do sono. Talvez aí também os questionários foram importantes. Na nossa população, os questionários não foi um preditor importante, né? São doentes, talvez porque os doentes são muito sintomáticos da doença respiratória, são doentes que têm muito despertados noturnos, têm muito queixa de espineia, têm muito cansaço. Existe até, eu acho que não, só para comentar, mas eu acho que não vou entrar em detalhes aqui,
é um trabalho italiano, mas não devemos, que eles estão estudando, que os pacientes têm baixo limiar de despertar, né? Que os pacientes asmáticos têm baixo limiar de despertar. Então, tem outros fatores que influenciam a apneia obstrutiva do sono dos pacientes com asma, que talvez não tenha nada a ver com os fatores conhecidos para a apneia obstrutiva do sono, que nós conhecemos, que é a obesidade, tá? Principalmente a obesidade, né? E sexo masculino. Você faria em todos, Porque então? a asma é mais frequente, né, na mulher, né? A prevalência de asma grave é mais frequente na mulher. Bom, não sei. Deixa eu falar com a minha parada. Sei lá, estou falando. E- Eu não estou acostumada. Estou satisfeito. É. É. E a pergunta, senhor professor, a medicação que o senhor apresentou, ela tem um efeito lá em cima na cascata, né? Uma tendência maior para o perfil eosinofílico. O senhor acha que no futuro tende-se a fazer uma associação de imunobiológicos, como esse que o senhor mostrou, e os que a gente já tem anti-GE e anti-eosinófilos? Não é o achômetro, né? Sim. Porque não tem estudo head-to-head para poder saber o que vai acontecer no futuro. A pergunta é provocativa, porque o senhor falou que o futuro sempre vem. Então, eu pedindo. O futuro, você sabe que é uma astronave, né? Que nós precisamos aprender a pilotar. Né? Então, assim, o que eu acho é o seguinte, né? Qual é o ponto positivo que eu acho nessa droga? Que ela atua tão bem quanto, em algumas questões até melhores, do que os imunobiológicos hoje existentes. Com um diferencial. Qual é o diferencial? Na asma não eosinofílica, na asma inflamatória, por outras coisas, ela também tem um resultado. Esse resultado não é tão expressivo quanto naqueles que têm eosinófilos com mais de 300. Por óbvio, não é? Porque esse fator eosinofílico ele é muito mais importante na hiperreatividade, etc., pelas condições naturais de proteína catiônica eosinofílica, proteína básica maior, que são excessivamente lesivas, tanto que são aquelas coisas que matam os parasitas intestinais que nós temos. É exatamente a substância liberada por eosinófilo. Não é? Mas atua também. Não é? Uma questão então, a resposta em relação a você é isso. E se nós observarmos os outros estudos pivotais das outras drogas, como foi mencionado no início de passagem, né, há um grupo de pacientes que, nos estudos pivotais de 52 semanas, como esses que foram feitos, há um grupo de pacientes que não deixaram de exacerbar. Né? É pequeno, maior e tal, mas estão aí. Tanto que o tempo dirá, né, se, com o uso continuado, poderá se reduzir completamente o uso de corticóide ou de corticóide inalado, porque são medicamentos que estão associados, né, e foram mantidos durante todo o trabalho desses 4 estudos e dos outros pivotais todos. Então, acho que o diferencial é esse: pega uma asma não alérgica. E quero aproveitar e dizer o seguinte: o que não quer dizer que nós não devemos procurar tipar os nossos pacientes asmáticos. Né? Se ele tem eosinófilo, se puder fazer o feno, tem feno, dosar a imunoglobulina E, para a gente poder melhor caracterizar esses pacientes. A questão da suíte terapia é difícil a gente dizer, né? Porque qual é o complemento. Em relação à asma alérgica, em relação à asma com imunoglobulina mediada por IgE, em que a gente tem uma experiência grande como a Nilzimab, e temos também hoje uma pequena experiência que, quando nós mudamos, né, para outros imunobiológicos, os pacientes melhoraram, entendeu? Então, quer dizer, porque quando a gente vai estudar os fenótipos, né, da asma e estudar exatamente a genética, a gente vê que há uma superposição muito grande, né? Não é uma coisa exclusivamente. Então, se soma. Eu quero crer, né, que lá na nossa experiência, né, com o passar dos anos do uso do imunobiológico, os pacientes foram ficando progressivamente melhores. Alguns voltaram a correr, fazer uma série de coisas. E, por outra, quando, por deficiência do Estado, que deixou de repassar o anticorpo monoclonal, que é o caso, os pacientes pioraram, exacerbaram, certo? Então, não temos também por quanto tempo vai se utilizar. De modo que a expectativa é que essa tenha digamos assim, tenha um espectro maior, uma abordagem inicial. Eu
como eu acompanho esse paciente lá no ambulatório, duas coisas que eu vou falar. Um caso que a gente até apresentou na despedida do Alexandre, né, uma das despedidas, ele era um paciente que era asma eosinofílica, uma asma eosinofílica, ele era uma asma alérgica. Ele começou, ele está no ambulatório desde 2005. Ele ficou 4 anos fazendo omalizumab. Sumiu do ambulatório, respondeu bem e resolveu sumir do ambulatório. Quando ele voltou, depois ele viu que a asma dele voltou e ele estava... Aí ele procurou o ambulatório. E ele se apresentou com uma asma eosinofílica persistente. O IgE dele era baixa e a asma ficou eosinofílica persistente. Os eosinófilos dele foi para 700 células, 800 células. Como esses doentes mudam o perfil imunológico. Em relação a esses pacientes que estavam em uso de omalizumab, que a gente tem lá quase 67 pacientes, o que está acontecendo? Né? A gente foi o primeiro imunobiológico, 2005, tem quase 15 anos e tal. Então, esses doentes, no começo, quando eles ficaram já 8, 7 anos usando, eles tiveram uma boa resposta, melhor exacerbação. Lógico que não posso dizer que eles deixaram de usar corticoide oral, mas a gravidade deles mudaram muito, eram doentes que viviam internados na emergência, CTI, então eles mudaram muito o perfil, tanto que eles não queriam nunca ficar sem um remédio. Só que depois ficamos 1 ano e meio a 2 anos sem essa medicação. Os doentes, quando voltaram com a medicação, mesmo depois que a gente dosou o GE para atualizar a dosagem, porque tem uma tabela de peso e dosagem de GE, esses doentes não responderam mais como respondiam a omalizumab. Entendeu? À medida que o conhecimento avança, né? A omalizumab, para fazer efeito, são 3 meses, né? Para começar a fazer alguns... Outros, mais rapidamente. O benalizumab, por exemplo, os eosinófilos caem de uma maneira muito mais precoce, né? Então, tem que ajustar isso direitinho para poder ver, né? Perguntas aí, o Luiz Paulo ia fazer assim. Eu vou fazer só 2 comentários, professor. Primeiro lugar, parabéns aos 2, tá? Ana, parabéns pelo teu trabalho, porque a gente vê que literalmente deu trabalho, tá? Não tem como negar isso, tá? Agora, eu só queria comentar em relação à obesidade, apesar de você não ter visto resultados assim tão expressivos, tá? Eu acho que a gente tem que realmente ficar atento, porque a gente tem até uma paciente que eu acho que você também já atendeu lá no serviço de asma grave lá da Pneumo, uma paciente que tinha uma obesidade intensa, né? E tinha uma asma do degrau 5 do GINA, fez a cirurgia da obesidade, a cirurgia bariátrica, perdeu 27 quilos, e a paciente agora está no degrau 3. Está usando dose baixa de corticoide inalatório de beta-2 agonista de ação prolongada. Então, eu acho que nesses casos de obesidade, a gente tem que realmente tentar intervir, porque influencia muito, tanto pela questão inflamatória, quanto pela questão da função pulmonar, que você sabe. Né? A obesidade continua sendo um fator predominante na apneia obstrutiva. Isso não tem. Eu estou te falando... A gente não encontrou isso, como alguns centros, né, em outros lugares na Europa, nos Estados Unidos, eles têm muito mais obesos que nós. Lógico, por exemplo, eu tive, como o Alexandre falou, eu tive em Oxford na asma grave lá, no serviço de asma grave, né? E uma coisa que eles têm na conduta deles, né, que eu achei interessante, é que se o doente estiver obeso, eles não começam imunobiológico. Ou o paciente vai perder de uma maneira ou de outra, mas não se usa imunobiológico em obeso até o doente emagrecer ou fazer cirurgia bariátrica, alguma coisa, mas eles não usam imunobiológico no obeso. Que seria um fator reversível para esse seu processo inflamatório. Eles estão certos, entendeu? Então, eu vou tratar... Isso foi porque eles, no final do curso que a gente fez lá, eles questionam isso para a gente. Eu vou dar um caso para vocês. O que vocês fariam com essa paciente? Né? Estavam discutindo que tipo de imunobiológico ia dar. Aí eles falaram, esse curso aqui não está valendo, não, hein? Aí eles falaram, não é. A primeira coisa o doente tem que perder peso, diminuir IMC, porque eles não usam imunobiológico para esse tipo de doente. A Sara Wenzel publicou naquela classificação de asma grave, né, os variados fenótipos, que ela mensurou inicialmente por VF1. Né, que respondia ou não respondia, e foi estratificando isso. Né? Onde a obesidade, que é uma doença inflamatória, interfere de modo importante no controle. Né? Seja a quem tem obesidade por outras razões,
e aqueles que adquiriram obesidade pelo uso de corticoides, né? Então, acho que essa coisa, obrigar a pessoa a emagrecer, né, do meu ponto de vista, complexo, né? Para você beneficiar com um tratamento que pode ter resultados importantes, né, você deve estimular. Agora, você proscrever essa possibilidade de uma pessoa que tem uma asma grave, que pode se beneficiar porque ela está acima do peso, eu acho que isso nem o Serviço de Proteção aos Animais iria permitir. Porque, bom, eu até compreendo, assim, porque qual é a diferença entre estudo pivotal e estudo da vida real? Os doentes vão no seu consultório, doutor, estou com asma grave, que eu venho em tempo, não, eu não vou passar para você imunobiológico porque você está acima do peso. Né? Você vai continuar usando corticóide para engordar mais, ter mais pressão, e aí, que é isso? Não é assim que a medicina não funciona assim. Né? Então, o estudo de vida real vai mostrar as pessoas que têm asma bronca, que estão utilizando, você decidiu fazer imunobiológico por aquela razão, e vai comparar os resultados. Melhora. Né? É claro que você botar no trabalho do Pavor, né, ele quer o cara que responde, porque se ele tiver um fator confundidor, que é a obesidade, né, ele pode atrapalhar os resultados, digo eu. Ou então ele tem que estratificar. Os obesos respondem pior. Né? E é importante que eles sejam simultaneamente estimulados a perder peso, né? Porque é um fator importante. Você vai deixar de tratar um hipertenso arterial grave porque ele é obeso, que ele não faz dieta, você tem que usar. Vai usar essa ou aquela droga, mais essa ou aquela. Claro que é importante. Se ele não faz atividade física, no caso da hipertensão, que a gente sabe que é um fator protetor importante, não, você não faz, eu não vou passar remédio para você, isso eu não vou dar. Porque, não, acho que não é assim do ponto de vista da vida como ela é, no consultório, entendeu? Então, embora o Pavor seja um dos maiores, né, pesquisadores mundiais de asma, data vênia, essa conduta na vida real, eu tenho cá minhas linhas diferentes. Sobrepeso não, é obeso mesmo, tá? A gente foi lá, eu fui lá no CTI, conheci os pacientes dele, e são obesos mesmo. Então, ele falou, lógico, pode não ter nenhuma. Então, eles fazem, lógico que eles acompanham os pacientes, eles têm um serviço com mais de 30 pessoas, é um serviço enorme de asma grave. Eles não largam, não vou usar, não é assim, entendeu? Existe um acompanhamento, existe um aporte nutricional, tudo, tem tudo. Bom, então, parabéns, que foi excelente. A primeira coisa que eu vou falar sobre a nossa casuística. A nossa casuística acho que foi muito boa. Aquela observação na discussão relacionada a um centro único. Os trabalhos que você apresentou todos ali, nossa casuística fica atrás apenas de 2 que tinham mais de 100 pacientes. Os outros todos tinham 40 e poucos, então... Parece que é microfone, mas não é microfone. Eu sei. Aí eles Não, então, não, a primeira questão foi sobre a casuística. Tem vários trabalhos. Nós temos, tem um trabalho importante, mas de vários centros participando, né? Aí vários centros participando é outra. Aí o número soma, né? Mas não tem. Talvez porque não tenha tantos trabalhos assim, como eu coloquei ali, de asma, principalmente asma grave, né? Você vê prevalência de asma grave a prevalência de apneia obstrutiva do sono em asma grave não tem tanto assim. Que entendeu? mostra a força do nosso trabalho, apesar de ser unicef. Né? Cliente com asma grave fazer uma investigação da apneia do sono? Eu indicaria sim. Eu indicaria, como eu falei, indicaria sim. Foi a pergunta do Paulo, né? Agora, Foi o que eu falei no final também. Eu fico com uma dúvida, que é o seguinte. Você falou que a asma e a apneia compartilham vários fatores comuns, né? Mas, no final das contas, mostrou, que até onde eu tenho observado, a associação de asma grave com a apneia do sono tem um valor maior do que a asma grave na população geral. Então, dá a sensação de que a apneia do sono está relacionada à asma grave como um fator independente, né? Mas, ao mesmo tempo, tem tantos fatores que são compartilhados, obesidade, marcadores inflamatórios, etc., que a sua visão é que, de fato, essa relação existe ou isso pode ser uma coincidência? Isso é uma discussão, né? Isso é uma discussão.
se você levantar, vamos dizer, a comparação, né, como esse trabalho, essa meta-análise de 26 estudos elegíveis, que eles pegaram 7.675 doentes que tinham asma e doentes que não tinham asma, eles viram que a prevalência da apneia obstrutiva do sono foi maior nos pacientes que tinham asma. Sim. Existe um estudo, que foi um estudo grande, que eles pegaram... Eles fizeram ao contrário, eles pegaram os pacientes que tinham apneia obstrutiva do sono, um número grande de pacientes que tinham, levantaram em várias, nessas PubMed, pegaram vários pacientes que tinham apneia obstrutiva do sono e viram a percentagem de asma nessa população. Sim. Foi pequena, mas o que o autor falou, que ele acha que houve uma... assim, que os pacientes que têm asma não são encaminhados, geralmente, para a clínica de sono. Porque eles pegaram, nas clínicas que fizeram estudos do sono, pegaram uma população grande e viram que a percentagem de asma nesses pacientes não era tão importante. Mas o que eles falaram é o seguinte, provavelmente esses pacientes que são encaminhados à clínica do sono não são pacientes asmáticos, então geralmente você não encaminha, tem que encaminhar doente obeso, homem obeso, que tem cansaço, encaminha para a clínica. Então, a maioria dos pacientes que são encaminhados para a clínica do sono não são os asmáticos, entendeu? E talvez ele falou que houve um viés aí. Entendeu? Por isso que a percentagem tenha sido menor. Eu tenho até a impressão de que essa é o começo de uma dúvida, né? De um universo que está se abrindo. E talvez, porque eu estou querendo ver se no STEP 4 ou no STEP 5 vai aparecer fazer polissonografia para todo mundo. E talvez no STEP 5 venha tratar a polissonografia nos pacientes asmáticos antes de fazer o imunobiológico, por exemplo. Então, isso é o que vem aí para frente. Eu acho o seguinte, né? A gente falou isso que eu falei. As comorbidades são extremamente importantes na asma grave. As comorbidades piora cada vez mais a gravidade da asma. Temos várias comorbidades. Você tem que tratar as comorbidades. Uma delas se tornou importante, que a gente vê pouco diagnosticada, é a apneia obstrutiva do sono, que não está muito ligada, talvez, a alguns fatores, não, assim, como obesidade, alguns pacientes... E o Lapa falou até, falou até uma coisa interessante. Vamos ver a asma vai ser uma doença do sono também. Porque o doente, um trabalho árabe que fizeram questionários, o doente tinha 46% dos pacientes tinham insônia, né, dos doentes com asma. 25% de sonolência diurna excessiva. E cada vez que os doentes e despertares noturnos. Então, os doentes que tinham asma e tinham um ACP baixo, eles tinham mais sintomas de noturnos, entendeu? Então, é uma doença que está muito relacionada ao distúrbio do sono. Pô, eu estou me sentindo aqui até... Gente, agradecemos a todos aqui pela presença, o debate todo. A Software segue com as atividades regulares nossas. Em breve estaremos na Unirio, fazendo uma atividade junto com do Encontro na Academia, e nos encontramos aqui novamente no final do mês que vem. Tá? Muito obrigado a todos.